Eu sou gaúcha, do Alegrete, e como gaúcha, o meu pai é um dos maiores gaúchos de todos os tempos, que ele é um gaúcho de fazenda, mas ele se tornou, era um grande orador, era chamado tribuno do Rio Grande, e ele é eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Isso em 1950. Nós saímos do Alegrete, uma cidadezinha desse tamanho, para o Rio de Janeiro. E meu pai foi trabalhar no Palácio Tiradentes, onde estava o Congresso Nacional no Rio de Janeiro. E meu pai era apaixonado por Brasília. Minha mãe era professora de geografia. Eu me lembro de, em casa, a discussão era: muda-se a capital, não muda a capital? É importante o Brasil ter sair do litoral para o interior. Então eu ouvia: Brasília, Brasília, Brasília não é casa. Então quando foi decidido, foi aprovado na Câmara que íamos mudar para Brasília, eu vim na maior paixão, no maior encantamento, porque eu queria, meu pai era a favor da mudança da capital, então nós íamos para Brasília. Meu pai chega em fevereiro de 60, porque ele era um dos líderes do bloco mudancista. Esse bloco foi muito importante na história, pouco se fala dele, mas foi esse bloco mudancista de deputados de todos os partidos e de todo o Brasil que garantiu a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Tinha que ser aprovada pela Câmara. Então meu pai era apaixonado por Brasília, minha mãe professora, então nós chegamos aqui em fevereiro de 60. Minha mãe fez um concurso nacional para professores da primeira escola de Brasília. A primeira escola de Brasília chama-se CASEB. É a primeira escola Brasília oficial, 1960. 1960. Sistema Educacional de Brasília começa dia 21 de abril de 1960. Então a CASEB era a primeira escola oficial. Então a minha mãe fez um concurso nacional, e a minha irmã também, professora Silda Ramos, elas duas passaram no concurso. Foram escolhidos 60 professores do Brasil inteiro para vir fazer parte da primeiro grupo de professores de Brasília. Então minha mãe veio como professora, e meu pai veio como deputado federal. E eu, uma menina, estava no terceiro ano normal, eu já tinha feito o segundo ano no Rio de Janeiro, vim fazer o terceiro normal em Brasília, na CASEB. Por isso que eu sou da primeira turma de alunos, eram uns 360 alunos, os primeiros alunos da CASEB em 1960. Brasília, para mim, é uma paixão que está no meu coração. Mas eu também me cerco de Brasília na minha casa, no meu dia a dia. E aqui está uma obra de arte de um dos maiores pintores brasileiros, Carlos Bracher, que pintou a Ponte JK. JK, para mim, faz parte desta paixão. Eu vou contar uma história depois, com o JK e Dona Sara. Mas aqui está a beleza de Brasília, que me encanta. Eu vi essa ponte ser construída. Então, eu aqui na minha casa tenho várias coisas de JK, de Brasília, de JK e de outros grandes nomes do Brasil. Você me pergunta quando eu cheguei aqui. Eu cheguei em fevereiro de 1960. Fevereiro de 60, mas nem Brasília era a capital, verdade? Brasília não era a capital do Brasil. Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Brasília estava se preparando para se tornar a capital do Brasil. Portanto, dia 21 de abril de 1960, eu estava dentro do Palácio do Planalto, no primeiro baile de Brasília. O primeiro baile em que foram convidados os presidentes de países, de todos os países do mundo, embaixadores, deputados, senadores, governadores, e eu, uma menina, eu tinha 16 anos, eu estava lá. E quando eu cheguei, no meu primeiro vestido de baile que eu usei, com os meus sapatos, primeiro sapato alto, eu cheguei nervosa, e quando eu entrei, quem estava me esperando? Dona Sara e o presidente JK. Dona Sara viu o nervosismo da menina,
segurou nas minhas mãos e me deu um sorriso tão caloroso que aquele calor da Dona Sara passou para mim e eu fiquei mais tranquila. E não esqueço este momento na minha vida. Sara Kubitschek reconhece que uma menina de 16 anos entrava no seu primeiro baile, nervosa. Lembro perfeitamente. Imagina a W3, que é esse imensidão hoje, sem asfalto. Não tinha W3. A W3 era terra vermelha. Terra vermelha da W3. E a gente passava por ali e o vento, de vez em quando, entrava naquela terra vermelha e subia uma coisa que a gente chamava de lacerdinha, porque o Lacerda era um grande agitador, e aquela terra vermelha entrava na gente toda. Imagina você na W3 andando e daqui a pouco vem aquele redemoinho e entra por você, entra para os seus pés, entra por tudo. Imagina como eu chegava em casa, uma menina, e a farra era dos alunos da CASEB. Nós tínhamos várias farras, e farras muito boas, muito, vamos dizer, inocentes. Uma era andar para a W3 e pegar aquela farra daqueles lacerdinhos. Outra farra, Paulo, você não acredita, era subir na boleia dos caminhões cheios de terra, porque os caminhões e caminhões e caminhões de terra, tijolo, para construção, passavam por ali, nós subimos no caminhão e muitas vezes nós fomos para assistir sessões da Câmara dos Deputados. Vimos os deputados falando sobre Brasília, depois do dia 21 de abril, é lógico, mas indo naquela boleia daqueles caminhões de terra e de cimento. Nós tínhamos alguns bares que eram daquela época, que a gente ia ou comia no Roma, que era outro restaurante, um dos primeiros restaurantes, e nós usávamos mais os carros, e nos encontrávamos em determinados lugares, porque nem asfalto tinha em Brasília. Nós tínhamos muita farra no clube, do Country Club, que a gente ia para lá e cada uma levava coisa. Era um espírito tão bonito, Paulo, era um espírito de doação. Foi um dos primeiros clubes de Brasília, o Country Club, lá para o Parkway, hoje bonito Parkway, aquele foi um dos primeiros clubes do Brasília. JK teve lá, tem todo um museu no Country Club de Brasília. 2 clubes a juventude frequentava naquela época, foram os 2 primeiros clubes de Brasília. O Country Club, que tem todo um museu histórico do JK, entrando no country, aquela beleza daquela vegetação maravilhosa, era ao lado do Catetinho. Então o presidente JK ficava o tempo todo no Catetinho, até a Alvorada ser inaugurado, mas ele ficava e aquele Country Club era um lugar que a gente ia muito também, os jovens. E no Yacht Club. Yacht Club era a farra da juventude ir para o Yacht Club. Então nós tínhamos lugares que a gente ia, mas a gente ia nos carros, a gente ia cada um seus carros, levava carona. O que era bonito naquela época era o espírito que tomou conta de todos. Todos estavam imbuídos do espírito de solidariedade. Você está no meio da W3, fazia assim, parava um carro para te levar. Onde você vai? Eu vou para tal lugar, deixa que eu te levo lá. E esse espírito de solidariedade. Vamos fazer no country, vamos fazer um piquenique? Vamos. Eu levo pão, eu levo farinha, eu levo a bebida, eu levo a carne, cada um levava. Então era assim, nós éramos numa nova cidade, tínhamos deixado para trás toda a nossa vida, tinha deixado para trás nossa família, a nossa história, o lugar onde nascemos, nós deixamos tudo para trás, mas aqui nós encontramos uma grande família. O sonho de JK se realizou exatamente nas pessoas que vieram para cá, porque nós acreditávamos no sonho do JK.
desse Brasil no interior, dessa necessidade que o Brasil tinha de se desenvolver. Então, nós fizemos uma grande família. E a gente era apaixonada pelo JK. Pode ir. Quando Brasília fez 50 anos, nós fizemos na CASEB, que também fazia 50 anos. CASEB é a escola, foi a primeira escola oficial. Por que CASEB? Queria dizer Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília. Então essa era uma comissão responsável que o JK nomeou para criar o Sistema Educacional de Brasília. E a primeira escola teve o nome CASEB, que é o nome dessa comissão. Então nós fizemos 50 anos da CASEB, quando Brasília fez 50 anos, nós fizemos um boletim histórico. E nesse boletim histórico, a gente conta o que aconteceu com a CASEB. O primeiro grande evento da CASEB foi o JK entrar na CASEB. Dia 19 de maio, 21 de abril, inaugura Brasília. O primeiro grande evento dito pelo próprio JK, depois da inauguração, foi a inauguração da CASEB. Dia 19 de maio, agora, vai fazer, daqui a poucos dias nós vamos fazer aniversário, 19 de maio. O JK entrou na CASEB, aqui está ele entrando na CASEB e fazendo a aula inaugural de Brasília. Aqui vocês podem ver as notícias, o JK hasteando a bandeira, JK, o discurso do JK, e aqui os jornais da época. JK dá a primeira aula de Brasília, primeira aula na CASEB. O que foi interessante é que quando, olhem, imaginem a cena. A CASEB tem um portão. Quando nós estamos 360 alunos dentro da CASEB, 60 professores, 360 alunos assim, e imagine essa cena, porque essa cena é fantástica. Aí os professores depois, abre o portão, imagina a cena, JK aparece no portão. Quando o JK entra nesse portão, a juventude daquela época, que era apaixonada por ele, avançou em cima, presidente, JK, Juscelino, gritando, e o JK abriu um sorriso, porque ele amava a juventude, e ele era amado pela juventude, e todo mundo queria tocar no JK. Sabe o que a juventude queria? Tocar no JK. E ele foi tocando, acariciando uma mulher, um menino, um jovem, acariciando, ele foi entrando na CASEB com essa multidão de 360 alunos em volta dele, até que ele subiu numa plataforma onde ele fez a primeira aula inaugural. E ele diz exatamente isso. Nada mais importante para Brasília, depois do que a sua inauguração, do que a abertura dos cursos de ensino médio, ginásio e segundo grau na época, ginásio científico normal, do que a CASEB. O que eu quero lembrar daquela época? Aí o JK, lógico, primeiras aulas. Pense um pouquinho. O que veio, o que estava lá? 360 alunos da onde? Do Brasil inteiro. Então veio gente do Amazonas, gente de Pernambuco, gente do Rio Grande do Sul, de Rio de Janeiro, gente do Brasil inteiro. Imagina a musicalidade daquelas salas. Você ouvia do lado de cá um gauchês, do lado de lá um baianês, do lado de cá você ouvia um sotaque carioca, tudo chiado, e do lado de lá um amazonense. Era uma nova música. Brasília, juntando o Brasil, construiu uma nova musicalidade e uma nova linguagem. Os alunos, juntando aquelas linguagens de todos os lugares do Brasil, eles construíram a linguagem nova de Brasília. Era tão bonito. Isso foi tão bonito, era arrepiante de você conversar com os outros. Eu, gaúcha, e que tinha ido para o Rio de Janeiro e que já falava carioquês,
misturado com gauchês, e aquela linguagem, e todos juntos. No primeiro dia de aula não tinha móveis, os móveis não chegaram, não tinha cadeira, nós sentamos no chão. Nós trouxemos da nossa casa bancos para sentar. Os bancos das nossas casas foram as primeiras carteiras e cadeiras de Brasília. Então era quando se diz que era uma marcha para o oeste, era sim uma marcha para o oeste, mas nós trazíamos o amor de todo o Brasil para Brasília. Brasília foi uma epopeia, realmente uma epopeia que juntou o Brasil inteiro. Tanto é verdade que pouco se fala na famosa Caravana de Integração Nacional. Pouca gente fala desse evento histórico. E foi no dia 21 de abril. E eu estava lá. Por isso eu sei, sou testemunha ocular dessa história. JK, junto com as empresas de transporte que estava começando no Brasil a construir carros, ônibus, estava começando. Eu estou falando de 1960, então era a indústria nacional de carros e transporte começando. Então o que ele fez com a indústria? Ele fez 4 caravanas. Uma caravana saiu do Amazonas. O que é essa caravana? Carro, boi, bicicleta, carroça, barco, o que tivesse, vinha lá do Amazonas. Outra vinha do Nordeste. Do Sul veio a caravana a cavalo. Carroça, vinha essa caravana meses antes. Teve caravana que saiu um mês antes do dia 21 de abril para chegar aqui, porque tudo foi controlado para eles chegarem todos juntos no dia 21 de abril. E outra veio aqui do Amazonas, do Mato Grosso, etc. Então, imagina JK. Estava chovendo em Brasília, dentro de um Fusca furado. Furaram a parte de cima do Fusca. O primeiro Fusca comercial feito pela indústria nacional. JK estava dentro, de capa, com guarda-chuva. É um momento que mostra a Brasília de braços abertos, recebendo todas as caravanas. Teve gente que veio de bicicleta, teve gente que veio de carro, teve gente que veio a pé, andando, dias e dias e dias e meses para chegar aqui. E aí o JK recebe toda essa caravana em Brasília, no dia 21 de abril de 1960. Então já estou misturando a CASEB, porque eu me lembrei da caravana, que é maravilhosa, é um momento histórico de um Brasil grande, que agora é unido. Antes a gente tinha um Brasil grande, mas era desunido. Agora JK une o Brasil em Brasília. Júlio, eu sugeri, aluna da CASEB, sugeri, vamos ter um Grêmio Estudantil. Vamos ter um Grêmio Estudantil, vamos. Todo mundo aprovou. Como é que vai ser a eleição? Voto direto. Os alunos da CASEB vão votar para escolher. Eu me candidatei, presidente do Grêmio Estudantil JK. Tinha outro candidato. Eram 2 candidatos. Nós fomos de sala em sala, fazendo a nossa plataforma. Eu e o outro, Raul, candidatos, os 2. Eu sou eleita. Primeira líder estudantil eleita em Brasília, eleita por voto direto. Primeira, em junho de 1960. Primeira presidente estudantil do Grêmio Estudantil JK. E o outro é a formatura, que esse é um evento histórico. Foi dia 15 de dezembro. Pense em 15 de dezembro de 1960, faltavam 15 dias para o JK não ser mais presidente. O JK não seria mais presidente dali a 15 dias, porque dia 1º de janeiro ele entregava para o próximo presidente. Ele estava muito emocionado. Os jornais falam que JK chorou. É verdade, eu estava lá. O que aconteceu dia 15 de dezembro? O que aconteceu? Formatura das primeiras professoras de Brasília. 9 professoras somente. 9. Aqui está o JK com meu pai, deputado Rui Ramos. Eu estou aqui de toda paramentada,
porque eu era uma das 9 normalistas. E eu fui a oradora da turma. JK Paraninfo. E eu, oradora da turma. Olha aqui eu falando e o JK ouvindo o discurso da uma das 9 primeiras professoras de Brasília. Lembre que a mãe do JK, Dona Júlia, era professora. Então eu estou fazendo um discurso. E quando acaba, ó, JK me cumprimentando. Olha aqui. E quando acaba esse discurso, quando acaba a solenidade, JK fala. Fala e chora. Eu digo que ele chora porque ele estava deixando de ser presidente e ele lembrou muito da Dona Júlia, vendo aquelas mocinhas se formando, meninas de 16, 17, 18 anos se formando. E ele então pega, senta e escreve. E deixa para mim um legado que uma menina... como é que uma menina recebe de um presidente como o JK um legado que diz, depois, está escrito com a letra dele, depois do discurso da oradora da turma, Cosete Ramos, eu vejo agora mais tranquilo o destino da educação no Planalto. Como é que uma mocinha de 16, 17 anos recebe do presidente, do maior presidente que nós tivemos no Brasil, este legado? E este legado determinou a minha vida. A história do Cosete tomou rumo aí. Eu tinha pensado em vários cursos, mas depois do que o JK disse, eu digo, eu só posso ter um curso que se chama pedagogia. Eu tenho que ser uma educadora. E eu tenho que ser uma grande educadora. Eu não posso ser, se o JK me deixa esse legado, eu não posso ser uma pequena educadora, eu tenho que ser uma grande educadora. E qual é o caminho da grande educadora? Estudar. Fui para a Universidade de Brasília, fiz pedagogia. Depois fui trabalhar no Ministério da Educação. Por 25 anos trabalhei no Ministério da Educação. Fui para os Estados Unidos, fiz mestrado na Universidade da Califórnia. Depois voltei para o Brasil, voltei para os Estados Unidos, fiz doutorado na Universidade da Flórida. Escrevi mais de 50 livros educacionais. Falei para mais de 300 mil pessoas no Brasil e fora do Brasil sobre educação. Eu acho que o legado que JK me entregou nas minhas mãos, ele foi honrado com a minha vida. A minha vida foi uma honra ao legado, ao desafio que o JK me colocou nas mãos. E ontem, 16 de maio, eu tive uma das grandes honras da minha vida. O secretário de Educação de Brasília, do Distrito Federal, Rafael Parente, me convidou para fazer parte do Conselho de Notáveis da Educação de Brasília, onde estão grandes nomes como Cristóvão Buarque, que foi reitor da Universidade de Brasília, Eda Coutinho, que é reitora da Universidade do IESB, Pedro Demo, grande nome da educação nacional, e várias outras pessoas. E eu sou uma das educadoras notáveis. Acredito que a minha vida tenha honrado também essa título que o secretário Rafael Parente me ofereceu ontem. E eu fiquei novamente muito emocionada por causa ao assumir ontem na primeira reunião. Sem dúvida nenhuma. Quando eu voltei, depois que eu me aposentei do Ministério da Educação, trabalhando 25 anos no Ministério, sendo diretora de grandes programas nacionais e internacionais, como o programa do livro didático no Brasil inteiro,
No último ano que eu fui diretora, nós entregamos 100 milhões de livros, eu era a diretora do livro didático, 100 milhões de livros para o Brasil inteiro, para as escolas. Depois que eu saí, eu tive a ideia, como eu vou dar um destino na minha vida? Eu tenho que ressignificar a minha vida, dar um novo significado. Aí eu criei uma coisa chamada Aliança das Mulheres que Amam Brasília. É uma aliança de mulheres que existe para cuidar de Brasília. Cuidar de Brasília. E de quem que a gente cuida? A gente cuida da cultura de Brasília, a gente cuida da natureza de Brasília e a gente cuida das pessoas de Brasília. Para cada uma desses pilares, em 18 meses, nós realizamos 18 eventos. 18 eventos de natureza, por exemplo, na preparação do Fórum Mundial da Água, eu fiz palestra no Fórum Mundial da Água. Eu apresentei o nosso trabalho da AMA Brasília no Fórum Mundial da Água. Nós fizemos 7 eventos de água, inclusive um deles dentro das águas emendadas, que é um fenômeno único no mundo aqui em Brasília. Eu levei mais de 100 mulheres para as águas emendadas e tivemos uma palestra do secretário do Meio Ambiente sobre as águas emendadas. Águas emendadas cujo braço, uma pequena fonte, que um braço vai formar o Rio Amazonas e outro braço desta pequena fonte vai formar o Rio da Prata. Fenômeno único no mundo. Nós temos 7 eventos. Culturais, nós fizemos inúmeros eventos culturais. Um deles, a nossa grande, maior heroína, Anita Garibaldi. A maior heroína do Brasil. Nós fizemos um evento para ela dentro do Panteão. Imagine um panteão, aquele evento escuro, o panteão escuro, e nós falando de Anita Garibaldi, fizemos um jogral sobre a vida dela, apresentamos esse jogral que está aqui, lá no Panteão, e sobre a vida dela. E o mais importante, agora, daqui a 10 dias, eu estou indo para a Itália. Nós vamos numa caravana Anita Garibaldi do Brasil. E aqui está esse documento todo em italiano sobre a vida dela, sobre o que nós fizemos, sobre os eventos que nós fizemos sobre Anita Garibaldi em Brasília, os quadros que os alunos pintaram, os alunos do CF15, do Gama, fizeram uma releitura da Anita Garibaldi e os quadros dela, tudo em italiano, porque nós vamos entregar este documento dia 28 de maio. Nós estamos em Roma. Em Roma, no meio de Roma, tem uma estátua de Anita Garibaldi, porque ela é a heroína do Brasil e a heroína da Itália. Nós vamos para uma colina do Gianicolo. Esta colina é onde houve uma grande batalha, a Batalha do Gianicolo, e é ali que botaram a estátua da Anita Garibaldi. E eu vou lá, nós vamos ser recebida, um grupo de Brasília e do Rio Grande do Sul, que tem um grande Instituto Anita Garibaldi no Rio Grande do Sul. Nós vamos ser recebida pela bisneta da Anita Garibaldi, doutora Constança Garibaldi, uma grande advogada, e a família da Anita Garibaldi vai nos receber em Roma. E depois nós vamos a uma cidade próxima chamada Aprilia, onde nós vamos homenagear o filho da Anita Garibaldi, Menotti Garibaldi, que nasceu no Brasil, no Rio Grande do Sul, da cidade de Mostardas. E depois nós vamos para Capreira, na ilha de Sardenha, um dos lugares mais lindos da Europa. Na ilha de Sardenha tem a cidade de Capreira, e lá nós vamos homenagear. Dia 2 de junho, para a Itália, feriado nacional da Itália, e nós estaremos em Capreira para homenagear, se não o maior, pelo menos um dos maiores heróis da Itália, chamado
Giuseppe Garibaldi, que era nada menos, nada mais do que o esposo da Anita Garibaldi. Anita Garibaldi lutou na Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, de arma na mão. Ela lutou pela Revolução Farroupilha. Mas a Anita lutou também de arma na mão, e a estátua dela em Roma, ela está com a espada na mão. Ela lutou na Itália. Lutou na Guerra da Itália, de unificação da Itália, e naquelas guerras que o marido dela estava envolvido. Então veja, este é a Ama Brasília cultural. E nós também temos, Paulo, a Ama Brasília, pessoas que nós beneficente. Nós estamos, na semana que vem, indo para o Gama, para oferecer às mães um presente. Cada uma de nós, cada mulher Ama Brasília, cada embaixatriz da Ama Brasília, oferece um presente para uma mãe do Gama, desses alunos maravilhosos que trabalharam com a Anita Garibaldi, que fizeram essa homenagem à Anita Garibaldi. Então, essa é a Ama Brasília. Nós vamos fazer muitos eventos. Agora, por exemplo, já combinei com o secretário, em outubro, o secretário Sarney, nós vamos fazer um evento, dia 16 de outubro, chamado Mulher Flor do Cerrado. Porque nós temos um manifesto a favor do Cerrado. Então nós vamos para o Jardim Botânico fazer um grande evento para a valorização do Cerrado. Agora, no aniversário de Brasília, nós fizemos um evento chamado Revisitando Brasília. Revisitando Brasília. Então nós pegamos 3 ônibus e as várias mulheres, nos encontramos na torre de televisão e dentro do ônibus nós fomos fazer uma revisita a Brasília. Chama Revisitando Brasília, de volta às origens. Por que de volta às origens? Já explico. Fomos primeiro agradecer Dona Sara e JK, no monumento da Dona Sara, agradecer a eles Brasília. Uma bela, e ali que estava o doutor Silvestre Gorgulho, ex-secretário de Cultura, um homem que conhece a memória de Brasília, fantástico. E ele falou sobre Dona Sara e JK. Depois nós iríamos para a Praça dos Três Poderes, estava chovendo, nós não pudemos ir. Mas a gente ia falar dos Três Poderes e do projeto de Niemeyer. Mas aí fomos direto para a Planaltina. Por que Planaltina? Porque a volta às origens está em Planaltina. Planaltina tem uma placa deste tamanho, que foi colocado ali pela Missão Plus. O que aquela placa diz? Era para comemorar o centenário da nossa independência. 27 de setembro de 1922, que foi aquela placa. Mas embaixo da placa tem uma coisa histórica que diz assim: aqui será a futura capital do Brasil. Eu estou falando de 1922. Esta placa está lá, dizendo que ali seria Brasília um dia. E foi. Por isso, Planaltina, de volta às origens. Brasília será, e foi e será, sempre um sonho. É um sonho de pessoas, sonho de gerações. Pessoas que vieram para cá, algumas que nem queriam vir para cá. E isso é engraçado, porque há 3 momentos: chega aqui com raiva de Brasília, porque não quer vir para Brasília. Depois há um momento do encantamento, e o terceiro momento é a paixão. Quem vem para Brasília não quer ir embora de Brasília. Na verdade, Brasília, para hoje, para nós que chegamos antes da inauguração, dos pioneiros que chegaram antes da inauguração, então, que são os grandes pioneiros, não quer dizer que os de 62, 63 não são, mas aquele grupo é um grupo diferenciado, porque estava aqui antes da inauguração. Então, para esse grupo, a gente tem algumas tristezas de Brasília, mas é natural
Isso acontece no mundo inteiro, em Roma, nos Estados Unidos, em Washington. Claro que todos os habitantes daquela cidade têm, o mundo mudou, a realidade hoje é totalmente diferente do que era naquele tempo. E então nós temos algumas tristezas de ver Brasília com alguns problemas sérios, por exemplo, vou dar um exemplo, e que eu não tenho nada com o governo, nada, eu não tenho, amo a Brasília, é a política, nós trabalhamos com todos os governos, nós trabalhamos com o governo eleito pelo povo, nós somos da democracia. Então, por exemplo, nós tínhamos um lago, que nós, de 1960, amávamos o lago, a gente vivia dentro do lago, a gente namorava no lago, o lago era um lugar de namoro. E de uma hora para outra o lago foi interrompido, a gente não podia passar, porque era dono disso, era alguém ia ser daqui. Então quando a orla do lago foi aberta, foi uma grande alegria para nós, que amávamos o lago. E assim outros. Nós temos alguns problemas de educação, por exemplo, nós queremos todas as crianças da escola, nós queremos crianças de 4 anos estejam na escola. Muitas vezes as famílias não podem manter as crianças numa escola paga. Então nós queremos creche para todas as crianças, se possível antes dos 3 anos. Eu vejo que o governo atual, eu não vou dar nomes porque não interessa, não é o caso, ele vai investir muito em creches para as crianças. Isso nos dá uma alegria muito grande. E outros problemas de trânsito, problemas, e é natural que tenha. E que os governos têm que agir, os governos vão agir. Mas nós, sociedade civil, temos que agir também. É por isso que a Ama Brasília existe, porque nós queremos ajudar o governo a cuidar de Brasília. Nós existimos para isso, para ajudar o governo a cuidar de Brasília. Você que está me ouvindo fora de Brasília, venha para Brasília. Queremos você vai se encantar. Brasília é uma obra de arte. Sabe o que é uma obra de arte? É uma obra que grandes artistas fizeram. E você tem o Niemeyer, que é a coisa mais maravilhosa que o Palácio da Alvorada. Niemeyer redesenhou as colunas gregas. As colunas gregas foram redesenhadas por Oscar Niemeyer para o Palácio da Alvorada. Você tem uma catedral que as mãos postas de Niemeyer apontam para o céu. Brasília é uma obra de arte. Você vai nos museus do mundo, aqui o museu é a céu aberto. Venha nos visitar, venha visitar a Torre de Brasília. Tem uma torre aqui que parece uma flor do Cerrado. Venha ver o Cerrado. O Cerrado é outra obra de arte da natureza. A natureza em Brasília. O céu em Brasília devia ser tombado de tão maravilhoso. Você não encontra céu mais bonito do que Brasília. Pode ser tão bonito quanto, mas mais bonito. A Ponte JK. A Ponte JK é vista no mundo inteiro como uma das pontes mais bonitas do mundo. Então Brasília vai encantar o seu olhar de turista, o seu olhar de não brasileiro ou de brasileiro de qualquer lugar do Brasil. Venha encher o seu coração de beleza. Para encher o seu coração de beleza, nada mais bonito do que Brasília. E nós estamos de braços abertos para receber você em Brasília. Primeiro é sonho. Quando você é um jovem, eu vou falar para os jovens, mas serve para qualquer pessoa, você vai ter um momento que você vai ter que decidir o seu caminho. Como eu decidi o meu. O meu sonho era ser uma grande educadora, depois do legado de JK. Então,
A primeira coisa que você tem que fazer é sonhar. Quem que você quer ser daqui a 5, 10, 20, 40 anos? Quem? O que você quer ser? Que grande pessoa você quer ser? E sonhe grande. Sonhe grande. Não sonhe pequeno. Sonhe grande. Então, a segunda coisa que eu digo é: sonhou, decidiu o que quer ser, como eu decidi ser educadora, agora foca. Sonho, foco. Eu vou ser uma grande educadora. Foquei. Você, trabalhando como educadora no MEC, eu procurei ser a melhor funcionária do MEC, a melhor técnica do MEC, a melhor diretora do MEC, a melhor. Foco na minha carreira, no que eu escolhi. No momento, eu quero foco. Terceira, educação. Continue um aluno para a vida inteira. Nunca saia da universidade, nunca saia de cursos, nunca saia de concursos. Foque a educação. Vá para fora, vai estudar fora, vai estudar na Itália, vai estudar em Portugal, vai estudar nos Estados Unidos, vai estudar fora. E se torne o maior profissional que você puder ser na vida, através da educação. Nunca deixe de ser um estudante, uma pessoa que tem a educação dentro do coração e que tem a educação como a forma, como o caminho que vai levar ao patamar da glória, ao patamar que você quer alcançar como grande profissional. Minha Brasília amada, 60 anos, e eu te acompanhei. Durante 60 anos eu estive ao seu lado. Chorei algumas vezes, bati palma outras vezes, fiquei triste outras vezes, mas você é a paixão da minha vida. Feliz aniversário, Brasília, 60 anos!